Fala cafeinados, tudo bem com vocês? Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, sou designer gráfico e diretor de arte aqui da Cafeinados e hoje a gente veio falar sobre um assunto bem interessante, como tá aqui na tagline. Tome, na thumbnail. Mano, pai manja, né? Sobre como a gente tá no auge da inteligência artificial, né? Vou pedir pros editores ali colocar um negocinho bem aqui na minha mão, ó. Mano, eu quero ver se vocês são bons. Eu vou pedir pros editores colocar o íconezinho aqui, ó, só pra ver se esses nossos editores são bons, tá? E hoje a gente vai falar sobre ela mesma, gente, a Apple, e especificamente o logotipo da Apple, né? A gente não vai falar muito, nos aprofundar sobre a marca, sobre o branding da marca, sobre os produtos, sobre os serviços, nem nada. A gente vai falar basicamente sobre o logotipo, sobre a construção, sobre a história ali, o conceito. Várias empresas ali, quando estão iniciando na criação de um logo, se inspiram muito no minimalismo que a Apple tem, em toda a construção de marca que eles têm ali. Bom, gente, a Apple nasceu lá em 1976, foi criada por 3 fundadores principais, que é o Steve Jobs, o Ronald Wayne, né, o irmão do Batman, conhecido como Batminha, e o Steve Wozniak, que era mais ou menos ali o que fabricou os primeiros protótipos ali da Apple. Que, na verdade, nem eram computadores, né? Era uma placa-mãe ali com uns fiozinhos ali. Com isso surgiu esse novo logotipo da Apple aí que vocês podem ver. E assim, mais ou menos é uma ilustração, né? Isso por conta que pro desenvolvimento dessa figura não foi contratado ali um especialista para desenvolver isso. Quem desenvolveu foi o próprio Steve Jobs junto com o Batminha, né? O Ronald Wayne. Com isso, eles acabaram criando essa ilustração ali para estar representando a Apple. Como vocês podem ver, a ilustração é uma figura ali feita à mão, né? Pelo Ronald Wayne ali. Na figura tem o Isaac Newton, né, o físico e astrólogo, matemático e tudo mais. Ele tá sentado debaixo de uma macieira e ele tem um destaque na parte ali da maçã, né, que iria cair na cabeça dele e ele ia descobrir a questão da gravidade e provar e tudo mais. Então foi inspirado nisso. E nesse emblema também tem a questão, na lateralzinha tem até uma frase, eu vou pegar a frase e vou ter que ler, porque, né? Newton, uma mente para sempre viajando nos estranhos mares do pensamento. Então, pô, é o cara, né? E nessas extremidades ali tem a figura tipo de um banner com o nome de fundação ali da marca. Apple Computer. Essa figura aí ficou representando a marca praticamente por um ano. O Steve Jobs não gostou muito de como foi desenvolvida. E eu particularmente, eu acho, apesar de que também era uma época diferente da nossa de hoje, mas essa figura aí, ela ficaria bem interessante num rótulo ali de alguma bebida, de algum destilado, né? Algum champanhe, pelo formato que é essa figura aí. Com o passar do tempo, foram surgindo alguns problemas de aplicação para a marca, né? Foi surgindo ainda mais produtos da Apple, e com isso, o principal ponto de contato da marca seria nos seus produtos. E aí veio os problemas de aplicação. Por quê? Porque teriam que reduzir cada vez mais a marca, e com isso, por ter muitos detalhes, esses detalhes acabavam virando borrões e às vezes nem conseguiam aplicar também essa figura em seus produtos. E com isso, sentiram a necessidade de contratar um designer, um especialista ali para estar criando um novo logo, um novo símbolo para a maçãzinha. Aí vem uma questão. Cara, tu tem um nome da marca chamada Apple. Maçã. Como tu chegaria, se tu fosse o designer, João, como tu chegaria com, cara, para resolver esse problema? Uma maçã. Mano, mas assim, você pode representar a maçã com vários símbolos. Pode ser de uma árvore, uma semente, se tivesse alguma particularidade ali que você conseguisse representar isso, a maçã através da semente. Então, cara, é muita coisa que você pode trabalhar, só que é muita coisa e pouca coisa também. Porque, pô, você tem ali o nome maçã e você tem que fazer um logotipo em cima disso, né? Criar um símbolo em cima disso. E daí você vai e chega, sei lá, com um celular, você chega com um computador, um ícone de um computador, um celular. Não ia ter diferenciação nenhuma também no mercado, porque é uma coisa clichê. Não, com um símbolo de um celular ou um computador, entendeu? Então como que tu ia representar isso? Tá, com isso, né, eles sentiram a necessidade de contratar um designer ali, e esse designer, ele tinha o desafio de representar a marca Apple, a maçã, através de um símbolo e com esse conceito do Steve Jobs e os fundadores lá de ter algo de inovação, de tecnologia, de futuro mesmo. Então como ele
ele ia representar? Isso é um desafio bem grande, porque ao mesmo tempo que você acha que cara, eu posso trabalhar de várias formas e vários jeitos para representar o nome maçã, Apple, né, com o símbolo. Mas não, pô, como tu vai representar isso? Como tu vai representar a marca Apple através de um símbolo? O que tu faria? Como que tu representaria isso? Uma maçã. Não, pô. Não. E um detalhe interessante, o Rob Janoff, que foi o designer ali responsável por ter esse desafio aí e desenvolver isso, teve 2 semanas para desenvolver esse logo, esse símbolo aí. Então, a partir do momento que ele teve o contato ali com o Steve Jobs, né, ele foi ao mercado, comprou várias maçãs ali para, tipo, cortar elas em vários formatos, para ver como ele poderia ter uma diferenciação, entendeu? Ele sabia que ele não podia fugir muito disso, fugir do nome. Então, ele queria buscar uma coisa para se diferenciar, em algum detalhe de diferenciação. Com isso, após 2 semanas, surgiu... Jogo pra onde? Pra onde que eu jogo? E com isso surgiu esse logo aqui que vocês estão vendo. Então ele desenvolveu esse logo em 2 semanas, conseguiu achar uma diferenciação, que é essa interseção que tem entre Apple, né, o nome Apple, e o símbolo que é a maçã. Então faz até a gente pensar, será que essa interseção que tem aí era um detalhe para encaixar o nome Apple ou é a mordida? Fica aí na nossa cabeça, né? Não sei. Essa criação do Rob Janoff foi apelidada de maçã arco-íris, e o nome, né, por conta dessas variáveis cores que tem no logo. Acompanhado do símbolo vem essa tipografia sans serifa aí. Acredito que na época era algo para representar ali a tecnologia, para representar uma marca futurista. Por isso tem esses cortes aí para representar algo tecnológico, futurista, né? Hoje já não funciona tanto assim, né? Você pode representar com outro estilo tipográfico, mas não que tenha ficado ruim. Na época acredito que ficou bom. E na época, se vocês colocarem aqui, editor, coloca aí a logo da HP da época de 1984, coloca a logo da IBM e coloca a logo da Apple aqui para nós. Então vocês podem ver que tem uma grande diferenciação, e principalmente por conta das cores. O Steve Jobs e os compadres dele lá, eles sempre quiseram ter essa inovação com a marca Apple, e essa marca foi aplicada muito no Macintosh da época. E por quê? Porque a época é da época, meu parceiro. O conceito das cores também está na questão do que eram os primeiros computadores ali a ter um display colorido. A Apple era a primeira que chegou com essa inovação. Então, ter isso para ter como diferencial também foi muito bacana o design deixar isso como destaque. Porém, com o tempo surgiu mais um problema nesse logo do Rob Janoff, que era produzir isso para mídia impressa, para algo físico e impresso. Então, começou a ter diferentes tonalidades de cores, e com isso eles sentiram também a necessidade de mudar mais uma vez o logo para uma versão monocromática. Foi então que, para contornar esse problema das cores impressas ali, em 1998 surgiu essa versão do logo aqui monocromático, em preto e branco. Em 2001, o logotipo da Apple passaria por mais uma transformação para se adaptar à época que estava acontecendo ali, aos efeitos que estavam sendo trabalhados no período de 2001. Então surgiu esse logo aqui da Aqua, né, com esses efeitos todos mirabolantes aí. Na época funcionou muito bem, se adaptou muito bem aos produtos também, era bem aplicado, passava esse ar de ser algo futurista, tecnológico, premium também, com qualidade ótima. Uma década depois, mais uma transformação, né, que a Apple solicitou ali, teve que fazer no seu logotipo, mas não foi por algum problema nem por nada, foi mais por atualização mesmo, dar aquele refresh, se adequar ali ao tempo. E aí então surgiu essa versão aqui bidimensional, com mais um gradiente, né? Várias marcas nessa época passaram por esse refresh, fazendo com que suas marcas, seus logos ali fossem 3D, com vários efeitos de luzes e sombras e coisa da época, né? E hoje nós temos essas variações do logo, né? São variações bem sólidas, neutras, que, pô, é muito lindo, é muito... Pô, a gente vê que o logo em si, em toda a sua história, surgiu com poucos detalhes ali alterados. Então, na verdade, a marca apenas atualizava para o que estava em alta naquele tempo, passando para algo 3D, passando para algo bidimensional, né? Passando para vários efeitos. E hoje está bem minimalista, bem o quê? Bem o quê, Gustavo? Bem cafeinado, entendeu? É bom. Eu perdi o que você tava falando. Ele perdeu, gente. Ele tem que assistir o vídeo, tá, amigo? Tem que assistir o vídeo.
Beleza, falamos do logo, falamos como ficou e agora vamos falar as considerações finais. Alessandro, você como designer, como ali da área, por que você acha que o logo da Apple funciona tanto? A gente tem alguns fatores ali que influenciam nisso. O logo da Apple não tem tanto detalhe, não é tão trabalhado assim, não é nossa, algo tão... Mas os produtos são bem bons, são bem trabalhados, tem um bom acabamento. Falando sobre o logo especificamente, o logo tem 3 pontos que eu assim levo em consideração na criação de uma marca ali, de uma construção de um símbolo que tornam ele funcional. Responsiva, fixação e atemporal. O que você acha, mano? Então, é isso mesmo, pessoal. Eu vejo que a Apple, principalmente, tem esses 3 pilares aí de aplicação. Foi o primeiro problema que eles tiveram para fazer a mudança na logo ali. Então, quando vocês forem definir, ou você designer, ou até você mesmo, dono de uma marca ali, for aprovar o logo, a principal coisa é ele se encaixar no ponto de contato seja seu produto. Por exemplo, se você vende, sei lá, algo que vai ser bordado, então o seu logo ele vai ter que principalmente se adaptar nesse produto bordado, né? Ele vai ter que ter traços de espessura, com uma espessura boa, né, para ter uma boa borda, né. E tem esse pilar da aplicação, né, para se adaptar no seu produto. A parte também de ser atemporal. Então a gente vê que a Apple, o primeiro logo dela, né, teve seus problemas ali, mas da segunda evolução até hoje não sofreu quase nada de alterações em questão assim de estética, né? Teve uma alteração em suas cores, em efeitos e tudo mais. Então, na base não teve alteração nenhuma. E isso eu vejo que é muito difícil você criar um logo assim, né, um símbolo assim, né? Mas dá pra ver que não é impossível. Trabalhando ali com poucos detalhes dá pra fazer isso e vai só se atualizando na época de hoje. E assim, a minha opinião final, como designer, até como consumidor também da produtos Apple, ali não sou, nossa, ou fã da Apple, mas eu vejo que não é só, falando em questão de, como a gente falou, o vídeo todo só de logo. Não é só o logo que transforma a Apple em ser a marca que ela é hoje, mas todo o trabalho que foi desenvolvido, né, toda a estrutura que a Apple tem. Então nenhum logo bem trabalhado, nenhuma identidade visual bem trabalhada vai salvar um produto ou um serviço ruim, não vai salvar uma marca ruim. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram, né, desse tipo de conteúdo que a gente trouxe aqui pro YouTube, curta, comente, né, se vocês querem também que a gente traga alguma outra história de logo ali pra gente estar falando aqui também, deixe nos comentários, compartilhe com seus amigos também, que isso é muito bom pra gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, que ajuda todo mundo aqui, todo mundo recebe bastante também, fechou? E é isso, gente, valeu!